Olá, tudo bom? Sou Valéria Teixeira, fotojornalista esportiva e vamos falar hoje de fotografia esportiva. Meu nome é Valéria Teixeira, sou fotojornalista esportiva, trabalho há quase 9 anos com fotojornalismo esportivo e quero explicar um pouquinho desse mundo que é muito grande, mas é muito bonito, e quero mostrar para vocês que queiram trabalhar com isso ou que são aficionados e saber um pouquinho dos bastidores desse trabalho tão incrível. O que é fotografia esportiva? Fotografia esportiva não é só aquela foto de esporte, ela tem muito mais por trás. O fotojornalismo, por que fotojornalismo? Porque o fotojornalismo você não pode modificar o momento, você tem que mostrar aquele momento e não pode ser modificado. Porque aquelas fotos podem ser usadas na posterioridade ou uma foto realmente de um atleta, de um marco na história. Por isso que ela não pode ser modificada. E essas fotos podem marcar momentos, épocas, décadas. Então essa foto não pode ser modificada o momento dela. Tipo, tem um cachorro ali, a gente arrancar esse cachorro. Não pode acontecer isso. Então a fotografia esportiva, ela vai muito além do que você fotografar um esporte. Você não... Digamos que a fotografia esportiva, ela tem que ter uma junção de coisas. Quando eu era mais nova, no começo da minha carreira, eu escutei que a fotografia esportiva ela tinha que ter 3 coisas. A primeira, você fotografar, mais que tudo, a emoção daquele atleta. Você tem que estar olhando o que as pessoas estão fazendo. E ali fotografar uma emoção, um choro, uma risada, o campeão ganhando, porque cada campeão, na hora que eles estão ganhando, eles fazem coisas diferentes. Tem uns que pulam, tem uns que choram, tem uns que oram. Então, depende muito do atleta, então você tem que estar muito ligada no clique que você vai fazer. Primeira emoção. A segunda coisa, você tem que ter a foto do patrocínio que está ali do evento. A federação que tá patrocinando aquele evento, ou alguma marca, e também o espectador. Por exemplo, a foto perfeita, uma mãe olhando o atleta, chorando, e atrás a marca que está patrocinando e promovendo aquele evento. Como se tornar um bom fotógrafo de esporte? Em primeiro lugar, você tem que ter coragem. Porque você vai passar perrengue. Não tem outra. Você vai passar perrengue, estresse. Você tem que ter uma organização muito boa. Ter um cronograma. Saber o esporte que você vai fotografar. Cada esporte tem suas regras. Cada esporte tem uma bolha, é um mundo. Então você tem que saber exatamente que esporte você vai fotografar. Você tem que saber as regras, saber os nomes dos árbitros, da federação que você vai estar lá, dos atletas mais antigos que são referência, porque isso vai ser como se fosse uma base de onde o esporte foi. Porque como a gente fala de fotografia, a fotografia ela tem que ter um contexto, tanto histórico como atual. Então você tem que saber exatamente quem que são os atletas atuais e os atletas antigos, para você entender aquele mundo. Não é simplesmente sair e tirar foto como um doido. Tem que entender, senão vai ser só uma foto. Ou você vai marcar exatamente uma vida, né? Você vai fotografar ali um contexto. Aquela foto ela tem que se auto-explicar, é como se fosse uma piada. Piada que a gente explica não é piada. Foto que se explica não é uma boa foto. Então, se você quer ser um fotógrafo esportivo, você tem que ter coragem para passar perrengue, passar estresse, muita paciência. Se você não tem paciência, treine sua paciência. E ter um cronograma. Por exemplo, eu como fotógrafa esportiva de fisiculturismo, o que eu faço? Eu sempre sei me posicionar onde eu vou ficar. Por exemplo, eu gosto de me posicionar no final da plateia. Eu gosto muito de ficar ali. Por quê? Eu tenho uma 70-200, eu sei me movimentar muito rápido, eu tenho que ir lá para a backstage, voltar. Às vezes eu tenho que entrar no palco, tirar alguma foto ali que eu queira tirar, uma foto bem específica. Ou eu fico lá atrás fotografando os atletas e eu tenho mais campo de visão. Nesse campo de visão, eu consigo fotografar mais coisas ao mesmo tempo. Por exemplo,
Com a 70-200 eu consigo fazer os cortes, né, da própria foto, né, porque fotógrafo bom é bom fotógrafo, não é bom editor. Se você quer fotografar fotografia esportiva, aprenda a fotografar mais que tudo, 90% da sua foto ali na própria câmera. Porque se você for mudar e fazer coisas mirabolantes na foto, isso vai te demorar muito. Para fazer uma foto, ok. Mas quando a gente fala de fotografia esportiva, a gente fala de vários atletas, de muita gente naquele evento. Então, se você for editar foto por foto, coisinha por coisinha, você nunca vai entregar o seu trabalho. E fotografia esportiva é foto para ontem. Atleta que saiu do campeonato, que é a foto para ontem. Se você está fotografando para jornal, a foto é para ontem. Se está fotografando para federação, a foto é para ontem. Então você tem que ter rapidez. Por exemplo, eu saí de um campeonato, fotografei 10.500 fotos. Eu editei em 6 dias. Não só editei, eu editei e entreguei essas fotos. Só que eu trabalho com isso há quase 9 anos. Eu tenho muita rapidez nisso. Eu já quebrei muita cara. Uma coisa que me ajudou muito, mas eu não recomendo tanto a vocês, que é eu tive equipamento péssimo no começo. Péssimo. Péssimo. Então eu aprendi a trabalhar no filé do equipamento. Eu tinha um notebook péssimo. Trabalhava no filé. Eu sabia que se eu usasse muito aplicativo ao mesmo tempo, travava o celular, o computador. Se eu tivesse... eu sabia o time das coisas, entendeu? Então, trabalhar com esporte é saber time. Time de foto, time de editar, time de muitas coisas. Qual que é a melhor câmera e melhor equipamento, melhor tudo para fotografar esporte? Bom, eu falo que o melhor equipamento é aquele que tu tem na mão. Claro que você não vai fotografar uma federação com celular. Isso não, né? Porque a gente fala de fotografia esportiva profissional. Eu comecei com uma T3i. É uma câmera de entrada. Os fotógrafos profissionais não trabalham com essa câmera, não é todos, mas eu trabalhei durante 6 anos com ela. Minha carreira inteira foi com ela. Eu comprei há pouco tempo a 70D, mas praticamente nem usei ela. Todo o meu trabalho foi feito numa T3i. Eu tenho uma boa lente, uma 70-200, que isso ajuda muito porque ela tem uma nitidez absurda. Ela tem um campo ali de visão muito melhor para você tirar foto. Então isso ajuda pra caramba. Porque pra mim eu preciso ter uma lente, uma câmera ali. Se eu tenho 2 câmeras, legal, aí eu coloco outra lente. Mas eu acabo sempre fotografando com uma câmera mesmo, porque é a que eu tenho mais na mão e é mais rápido e mais ágil para me fotografar. Então se tu tem um notebook mais ou menos, uma câmera, vai, cara. Só vai. Por quê? Pra você começar a fotografar, eu preciso de um credenciamento, eu preciso daquilo. Cara, pega o time da tua cidade. Começa fotografando aquele time da tua cidade. Não queira já entrar na Libertadores, que aí já é outros 500. Claro, se tu quiser, não tem problema, não tem uma regra. A fotografia não tem uma regra explícita pra isso. Mas se tu quiser, vai. Mas começa nos campos, nos esportes da sua cidade. Num basquete, num vôlei. Se você já gosta de um esporte, já tem um engajamento com o esporte, já entende das regras, já conhece seus atletas, a história, tudo começa naquele esporte. Por exemplo, eu comecei fotografando vôlei. Eu fui atleta de vôlei durante 6 anos da minha vida. Eu sabia tudo que era regra, sabia quem era treinador, quem era atleta, os atuais, os antigos. Então isso me ajudou muito. Por quê? Para você tirar a foto, você tem que saber que aquela foto vai acontecer. No vôlei, tem os 3 passos. Quem recebe, quem passa e quem ataca. Nisso, você tem que saber que aquele acontecimento vai acontecer. Que uma pessoa vai lá e ataca. Você tem que, antes de fotografar, você tem que saber que aquele ataque vai acontecer. Então você tem que conhecer muito bem as regras do esporte que você vai fotografar. Aí você aprendeu vai para outro. Se tu quer fotografar, por exemplo, Olimpíada, você tem que ter um leque maior. Então você tem que fotografar muito mais esporte. Mas vai aprendendo de pouco. Só tenha coragem, quebre muita cara. Muita cara.
muito a cara, porque isso vai te ajudar muito a saber qual é o trabalho que você vai se... o esporte, no caso, que você vai se identificar, qual é a cor da sua foto, o jeito que você vai estar, porque eu comparo muito o fotógrafo como um pintor. Quando você olha aquela foto, você tem que saber que é de fulano, que é de ciclano, é sua arte, então você tem que também se identificar com aquilo e aquilo tem que se identificar com você. Como conseguir uma credencial de imprensa? Não é difícil, mas também não é fácil. Por quê? Você tem que estar atrelado com alguma coisa de imprensa. Ou você tem uma empresa de fotojornalismo, ou você ser fotógrafo de um esporte, já para uma federação, que aquela federação vai te passar, ou trabalhar direto com um jornal. Não é difícil, né? Você pode trabalhar com o jornal da sua cidade. Ir lá, como eu falei, você tem que ter coragem. Pôr a sua cara ao sol. Vai lá, pergunta, o não você já tem. Você vai lá e pergunta, ó, cara, eu quero fotografar esse esporte, você vai lá e pergunta. Aí eles vão falar, ó, sim ou não, e eles que vão te passar o credenciamento. Se tu tem já uma empresa de fotojornalismo, melhor ainda, você vai lá na página, entra e faz o credenciamento. Você faz para uma federação ou para um esporte já direto, eles que vão te passar esse credenciamento. Outra coisa é que tem muita gente que tem, assim, suas dúvidas se fotografa em JPG ou em RAW. Isso depende muito. Por exemplo, se você é bom fotógrafo, já confia no seu trabalho, fotografa em JPG, porque é muito mais fácil de entregar, mais fácil de editar, é tudo mais fácil. Se você vai fotografar, por exemplo, ciclismo, tem 200 atletas por etapa ali, no mínimo. Você vai fotografar ali, no mínimo, 200 fotos por trecho do ciclismo. Então, você vai fazer num dia 2, 3 mil fotos fácil. Outra coisa, falando do fotojornalismo, deixe sua câmera já no disparo contínuo. Mas tenha cuidado com esse dedo frenético. Por quê? O dedo frenético vai tirar a foto sem contexto. Olhe o que está acontecendo. Entenda, entre na cena. Eu gosto muito de fotografar ouvindo música, porque eu entro muito na cena. Mas às vezes eu tenho que tirar o fone e ver o que está acontecendo realmente. Ouvir e entrar naquele... Você tem que sentir. Eu já fotografei chorando, porque eu sentia aquela emoção dos atletas. E foram as minhas melhores fotos. Então, quanto mais você estiver olhando e entendendo, você não vai sair tirando foto como um doido. Mas deixe em disparo contínuo, porque aquela cena você vai tirar várias fotos e vai pegar só um frame daquela... O melhor frame daquela emoção, vamos pôr assim. Então, tome cuidado com o dedo frenético. Não tire um monte de foto, porque depois vai ficar um monte de foto, você perdeu o clique, gastou câmera, e não tem muito sentido. Entenda, sinta o momento. Fotojornalismo é muito sentir o momento. Entre totalmente nessa vibe. Sinta, por isso que eu falo, você tem que gostar. Senão fotografa outras coisas, gestante, bebê. Mas você tem que se identificar com o nicho que tu faz. Você gosta de esporte, você tem, primeiro de tudo, você tem que amar o esporte, não tem outra. Senão você não vai sentir, você não vai ficar ali 100%. Você vai falar, putz, isso aqui é chato. Por quê? Eu falo porque gostar. Porque esporte é um negócio muito difícil de fotografar. Você cansa muito. Por exemplo, você vai fotografar automobilismo, você vai ficar no sol, cansado, você vai trabalhar no mínimo 12 horas ali, isso durante 4 dias. Você vai fotografar fisiculturismo, você trabalha durante 12 horas ouvindo o cara falando número tal, entrando tal, fulano, faça pose tal. E aquela gritaria do pessoal, e a música alta, você sem comer, você fica irritado, você fica cansado. Você tem que amar muito. Então, goste daquele esporte, porque senão você vai ser insuportável. Porque você vai ficar sem beber água, sem comer. Outra coisa, sempre leve barrinhas, água para onde você vai trabalhar. Por quê? Comida, esquece. Você não vai conseguir mastigar, porque você está fotografando, você não vai conseguir mastigar. Quando esporte a gente fala que é um negócio contínuo, que é muito atleta, você não tem tempo para parar, mas tem que se alimentar, você tem que beber água. E outra coisa que eu faço, que é uma coisa muito importante para mim, não sei se isso vai te ajudar, mas uma dica que eu dou
para as pessoas, mas eu uso muito pra mim. Eu me desidrato 2, 3 dias antes de ir para campeonato. Por quê? Eu vou precisar ir muito no banheiro, porque eu bebo muita água. Então, pelo fato de beber água, eu vou, no mínimo, não é sem brincadeira, umas 10 vezes, até mais no banheiro. Por exemplo, eu estou fotografando um evento. Eu tenho ali, no mínimo, 200 atletas fotografando. Eles ficam num palco ali durante 45 segundos e saem. Eu não tenho tempo de ir no banheiro. Se eu for no banheiro, eu perco no mínimo ali uns 5 ou 6 atletas. Eu não posso ter o luxo de ir no banheiro. Então, o que eu faço? Eu não bebo água. Durante 2 dias, já eu paro de beber água. No dia do evento, eu bebo o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, só pra molhar o bico, porque chega a ser horrível. E no outro dia eu bebo muita água, porque senão eu desidrato. De verdade, eu passo muito mal. Mas é um critério que eu faço pra não precisar ir no banheiro. E barrinha. Eu como muita barrinha, porque eu só como de manhã, que eu faço um bom café da manhã, e de noite, que eu voltei do evento. Mas no evento, são mais ou menos 10 horas de evento, depende do evento, já fiquei muito mais, sem condição de mastigar. Eu levava minhas comidas e não comia. É triste, mas aí eu ficava com fome, porque eu não podia comer, não tinha barrinha, e a barrinha você só mete pra boca. E, mais que tudo, estude bastante. O estudar da fotografia não é explícito você pegar um livro e ler. Ele é muito mais abrangente. Você tem que entender de pessoas, conhecer suas emoções, como uma pessoa é, por exemplo, se você vai fotografar um casal, você tem que entender qual que é as emoções do casal para antecipar a emoção deles. Então, estude muito pessoas, como se relacionar com pessoas, você tem que entender. Por mais que você está fotografando esporte, você está fotografando o ser humano. Então entenda o ser humano. Veja muito filme, isso vai te ajudar muito. Estude muito cultura, isso também vai te ajudar muito, porque o esporte, na verdade, cada esporte foi feito por marcos de décadas. Por exemplo, o arco e flecha foi feito lá atrás. Esse esporte veio com arco e flecha. Isso marcou uma década. O esporte é basicamente isso. Ele marca décadas. Então, estude culturas, pessoas, assista filmes. Filmes de terror também ajuda muito, porque a fotografia de terror é maravilhosa, é praticamente luz. Estude, veja referência de outros nichos. Estude o esporte, as pessoas que estão involucradas nesse esporte, que você quer fotografar. E outra coisa, estuda muita luz. Fotografia é feita 100% de luz. Se tu não entende de luz, tu não entende de fotografia. Entenda a luz, aprenda a fotografar com luz natural, porque tem vezes que vai ter um holofote ali, tem vezes que não. Tem vezes que tu pode levar uma luz e tem vezes que não. Então, fotografia esportiva é muito improviso. Se tu entende de luz, tu fotografa até praticamente no escuro, se tu sabe de luz. Então estude muito, 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 muito e tenha coragem e faça aquilo que tu gosta. Porque, fotografar esporte é maravilhoso, é gratificante. Porque, por mais que a gente não faça parte, daquele esporte, a gente só tá fotografando aqueles momentos, eu digo por mim, eu me sinto parte daquele evento, daquele atleta que ganhou. E muitos atletas se sente como se eu fizesse parte daquele momento, porque eu capturei uma das maiores emoções da vida deles. Tem atletas que competem, que fazem preparação, que espera 1 ano, 2 anos, 3 anos, por uma preparação que às vezes ele não esperou por um casamento. Então, eu faço parte daquele fragmento, daquela lembrança boa. Então, faça com gosto, faça com amor, que tudo no final vai sair muito bonito e vai ser muito gratificante pra você. E se tu gostou do vídeo, comenta, compartilha, manda pro amiguinho, manda pra aquele amigo que começou a fotografar faz pouco tempo, fotografa mais ou menos, assim, não fotografa assim muito bem. Mas dê o like, comente, poste nos stories e é isso. Tchau, brau e é nóis!